Eu sou Luciana, sou aluna do curso de Pedagogia. Estou aqui para entrevistar a pedagoga Valqueline Costa, que vai falar um pouco para a gente sobre essa área tão importante na nossa educação. Eu gostaria que você iniciasse, né, para nós, falando seu nome, sobre a sua área de atuação, sobre a sua instituição de trabalho e quantos anos tem na profissão. Bem, né, como ela citou, meu nome é Valqueline, já trabalho há 15 anos na área da educação, né, sou pedagoga já tenho 10 anos de formação, já atuei na área de gestão escolar e também na área como professora, né. É um campo vasto, né, que requer do profissional, né, sempre vamos dizer assim, tá sempre buscando novas coisas que tá saindo aí dentro do campo da educação. A educação é uma coisa que não para, então a gente, enquanto profissional, a gente precisa estar sempre se capacitando, né? E é isso. E aí, mas o que você... Eu gostaria de saber por que você decidiu cursar a pedagogia. Na realidade, eu decidi cursar a pedagogia no início, né, por uma questão, aqui no nosso município, por uma questão de ter mercado de trabalho para isso. Porque a gente já temos aqui no nosso município, né, o curso de magistério, então, assim, a gente saía do ensino médio e ia se profissionalizar. Então, por uma opção de ser uma profissão que se tinha um campo de trabalho maior no nosso município, eu decidi ser professora, né, fazer o curso de pedagogia. Na realidade, fiz magistério, depois fui cursar o curso superior em pedagogia, porque à medida que entrei no campo de atuação, vi a necessidade de capacitação, porque assim, a gente está na escola e a gente vive em situações, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento do aluno, as dificuldades, e para isso a gente precisa estar preparado. E o curso de pedagogia, ele dá muito esse suporte na questão do desenvolvimento, na questão das metodologias que você precisa desenvolver. E assim, a prática, a gente nunca está preparado suficientemente para a prática, mas pelo menos a gente precisa desse embasamento teórico para que junto com isso a gente consiga desenvolver melhor as nossas habilidades no campo de atuação. E quais os desafios de um pedagogo na atualidade? Hoje, vamos dizer que acompanhar, né, essa mudança, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor em relação a isso, mas ainda se adequar, né, vamos dizer assim, se adequar às necessidades do aluno, né, o que a instituição, de certo modo, preza, né, então assim, fazer essa dualidade entre os dois, entre atender a necessidade do aluno, né, o que a instituição requer do aluno. E aí isso é uma coisa que é um desafio do profissional, porque assim, como a educação ela está sempre em processo de mudança, então o profissional, de certo modo, ele precisa acompanhar. Né? De certo modo, hoje, para o pedagogo, qual é a dificuldade e o desafio que ele está mais vivendo? Foi o fato de a gente ter vivido essa pandemia em 2020, e aí hoje a gente está fazendo, vamos dizer assim, resgatando muito dessa prática em relação ao nível escolar do aluno, que ficou um pouco defasado, porque não se teve um presencial em algumas séries como houve a necessidade, e aí hoje o profissional está precisando se reinventar para suprir essa necessidade do aluno, né, essa defasagem no conhecimento, que é uma coisa que dentro do campo da educação se tem pesquisas aí que vai demorar 10 anos para que a gente consiga superar essa perca que foi esse ano letivo, que não foi suficientemente bom, né? Então isso é uma das coisas que o pedagogo hoje está trabalhando muito em cima disso, né? Desenvolver metodologias para que desenvolva esse aluno, para que traga ele para a sala de aula com mais interatividade, com mais atenção, né? E tentar aliar também essa tecnologia que hoje é uma coisa que está aí bem mais presente na vida desse alunado. Qual a sua visão no início do curso e qual a sua visão depois que você concluiu o curso?
Bem, como eu falei inicialmente, a minha visão antes de iniciar no início do curso era justamente agregar conhecimentos, né? Dar um melhor suporte ao alunado, porque a gente percebe que existe uma necessidade de, vamos dizer assim, nos capacitar para atender melhor, né, o nosso alunado, não só enquanto professora, mas enquanto gestora. E a gente percebe que como a gente tem uma sala em que os nossos alunos são singulares, cada um tem uma necessidade e a gente precisa estar ali enquanto mediador, a necessidade realmente inicial foi de, vamos dizer assim, agregar conhecimentos para poder passar da melhor forma para o alunado. E depois, né, que concluir o curso, a gente, enquanto profissional, recebe uma base, né, se tem mais segurança para atuar, como também, vamos dizer assim, obtemos uma visão de que existe uma necessidade do profissional, do professor, estar sempre em busca de coisas novas, porque novos desafios sempre nos apresentados em sala de aula. Isso. Quais conselhos, né, você, durante esse tempo todo já de atuação na profissão, quais os conselhos para um aluno que está cursando pedagogia? Bem, é uma coisa que eu sempre indico, né? Aproveite muito esse embasamento teórico que você recebe, né, de todas as disciplinas, porque a gente vai precisar, né? Às vezes pensamos que não, mas assim, vai precisar, porque essas metodologias que a gente aprende, as didáticas, é muito importante para a gente fazer essa dualidade na sala de aula com um aluno que, vamos dizer, pede conteúdo rapidamente, mas tem, já tem vamos dizer assim, uma dificuldade a mais e a gente precisa, né, fazer com que a turma obtenha um nível, né, vamos dizer assim, satisfatório, tanto para o professor quanto para a instituição e para o alunado. Então, assim, é uma necessidade de sempre estar buscando, né, estar se reciclando, se renovando enquanto profissional. Como você visualiza a questão da educação atualmente? Bem, é como eu falei, né, a educação hoje ela passa sempre por processo de mudança, né, a gente tem hoje muita coisa, né, muita metodologia, muita, vamos dizer assim, instrumentos tecnológicos nos ajudam nesse sentido. Então, assim, a educação hoje ela é um processo de, vamos dizer assim, de mudança, né? Eu trago o construtivismo como uma coisa de necessidade, trazer para o aluno, deixar o aluno construir conhecimentos, né, desenvolver suas capacidades como professor ali, enquanto mediador nesse sentido, né, não como um professor, como dono do saber, né, nós somos aprendizes ali junto com ele, e existe essa necessidade, né, do profissional estar ali, vamos dizer assim, dialogando com o seu alunado, buscando as melhores formas para desenvolver a aprendizagem. Assim, para finalizar, como você percebe o trabalho do pedagogo nas instituições escolares? Hoje eu percebo o pedagogo como profissional muito importante, não só na visão de estar ali na sala de aula transmitindo conhecimento, mas na visão de, vamos dizer assim, de uma visão mais singular em relação a esse alunado, dar uma atenção melhor às necessidades dele, né? E trabalhar nesse campo, porque o pedagogo hoje, ele não é só o professor, ele é o gestor de uma instituição escolar, ele é um coordenador, né? E precisa dar esse suporte já aos professores quando tem dúvida em relação à metodologia, em relação à dificuldade da turma, em relação em como aplicar conteúdos. Então, assim, ele é muito importante, porque ele faz, vamos dizer assim, ele agrega junto aos profissionais para que a instituição tenha um bom desempenho para o seu aluno. Desde já agradeço você ter aceitado o convite para essa entrevista e aqui a gente vai terminando a nossa entrevista. Já? Para mim foi um prazer, né, poder transmitir um pouquinho, né, em relação
a minha prática de trabalho, né, uma profissão no qual hoje eu me dedico e gosto demais do que eu faço, né, e qualquer coisa estou à disposição, né, para qualquer eventualidade que você precisar, né, boa sorte na sua caminhada, você vai agregar muito, né, e é isso.